amiga de muito tempo, e nós, quando convidamos, ela prontamente aceitou o desafio. E eu louvo a Deus, não só pela vida dela, mas de toda a família e de mais alguém que está aqui conosco. Amém, irmãos? Fernanda, é contigo. Já quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Estou congregando ali na comunidade Batista Ebenezer, pertinho, Santa Cruz da Serra, Rio de Janeiro. Mas é bom estarmos aqui com os irmãos nessa noite, e eu creio que precisamos aprender a adorar o Senhor. Precisamos aprender a reconhecer quem é esse Deus que a gente realmente adora. E se a gente entender isso, a gente não vai querer sair da presença nem da casa do Senhor. A gente vai querer ficar aqui com as nossas mãos levantadas, com o nosso coração dobrado, só declarando que Ele é santo, só declarando que Ele é um Deus poderoso, forte e amoroso. Queria que você pudesse fechar os seus olhos e você começasse a apresentar o teu coração a Ele. Sabe, irmãos, Jesus está aqui. Eu não sei você, mas essa consciência me constrange. Eu fico pensando, Senhor, o que eu posso lhe entregar? O que eu posso lhe dar? Queria que de olhos fechados você pudesse pensar nisso nessa noite. Jesus está aqui. O que você pode oferecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem lhe feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado na sua família, realizado na sua casa. Jesus, o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade aqui, Jesus. O Senhor tem liberdade aqui. Abre os meus olhos, eu quero ver.
sede, eu tenho fome, fome de ti, eu tenho sede, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Você tem sede, você tem fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de conhecer os povos cansados. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Você tem sede, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. De conhecer os povos cansados. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Você tem sede, fome de ti. Você tem sede, fome, fome de ti. Você tem sede, eu tenho fome, fome de ti. Sede, fome de ti, eu tenho sede, sede, fome de ti. eu tenho fome, Eu tenho. fome de ti. Aleluia. Amém. Obrigado, meninas. Aleluia. Eu peço isso ao Senhor nessa noite. Que você possa ter entrado aqui de um jeito, que você possa sair daqui de outro jeito. Que você possa ter entrado aqui com uma necessidade e sair daqui sabendo que o Senhor suprirá a necessidade do teu coração. Todas as vezes que entramos ao templo, precisamos entrar com uma expectativa. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está, algo tremendo acontece. Todo lugar por onde Jesus passava, em toda a Bíblia, em toda a história de Jesus, em todo o Novo Testamento, aonde ele estava, algo acontecia. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: hoje vai acontecer algo tremendo neste lugar, porque Jesus está aqui. E a palavra dele nos garante que aonde há 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele ali estaria. Você consegue imaginar que o trono de Deus está entre nós? Às vezes a gente entra e sai da igreja, estamos tão acostumados que nos tornamos religiosos, assistentes de culto. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui porque Ele deseja avivar o teu coração, aquecer a tua alma e dizer para você e para mim: tem mais de Deus. Tem mais de Deus para ser vivido, tem mais de Deus para ser ministrado, tem mais de Deus na nossa casa, tem mais de Deus na nossa família, tem mais de Deus. E o tema proposto nessa noite, chamando os jovens para a seara, e eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Já foi lido aqui. Eu não sei se pode colocar aqui de novo 35. Aqui está 36 e 37. A divisa. Na verdade, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Eu creio que nós somos essa geração que o Senhor tem chamado para fora. Eu penso que não há como a igreja segurar a nossa geração dentro das 4 paredes. Eu não sei se você entende isso,
Mas a própria palavra eclesia, que significa igreja, significa chamados para fora. Então o primeiro entendimento dessa noite é: você não foi feito para esquentar banco de igreja. Você não foi feito para ficar aqui dentro. Você foi chamado para fora. Nós fomos chamados para fora. E nós somos essa geração. O tema proposto para a juventude aponta para jovens que estão sendo chamados para algo muito grande, para algo tremendo e maravilhoso. Estávamos hoje à tarde conversando lá na casa da Gilberto. A gente perguntava: o que é Seara? O que é Seara? Aí um dizia: a Seara é um campo. Mas teve um jovem que respondeu exatamente o que é a Seara. Seara significa sim um campo, mas é um campo pronto. É um campo pronto para a colheita. É um campo pronto onde você não vai precisar semear porque já foi semeado. Onde você não vai precisar plantar porque já foi plantado. A missão e a visão da igreja para esses dias de congresso é o seguinte: o povo já está pronto. Vai lá fora, traz o povo para dentro da igreja. Mas para a gente que está aqui dentro, trazer o povo que está lá fora para dentro da igreja, a gente vai ter que sair das quatro paredes da igreja. Como vocês fizeram hoje, né? E a colheita, ela não pode tardar. Ela tem que ser feita no tempo certo. O que acontece se você demorar a colher o feijão? Se você demorar a tirar uma mão do pé? A colheita, ela precisa ser feita no tempo certo. E eu penso que a nossa geração, ela é privilegiada. E o contexto em que nós estamos inseridos é tremendo, porque não estamos inseridos num contexto em que as pessoas ao nosso redor nunca ouviram falar de Jesus. Pelo contrário, todos já ouviram falar de Jesus. E parece que o Senhor está dizendo aqui nessa noite: olha, eles já ouviram falar de Jesus, eles já conhecem Jesus. O que vocês precisam é ir lá fora e trazê-los para dentro. Este é o momento da colheita. E eu creio que se Deus deu esse tema para vocês, é sinal que o Espírito Santo começou a dizer: preparem os cestos, porque eles serão cheios. Preparem os cestos, porque aquilo que os seus pais semearam, chegou o tempo de colher. Eu quero pensar que não é só na vida do jovem que esse tempo chegou, mas é na vida de você também, adulto, criança, adolescente. Mas quando a gente diz que existe uma chamada para os jovens da Seara, eu fiz 3 perguntas. A primeira delas é: quem está chamando? Está chamando quem? E para fazer o quê? É claro que nessa noite não tem como responder isso tudo, mas eu vou procurar entre hoje e amanhã responder essas questões. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos na primeira: quem está chamando? Agora sim, abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel. E esse vai ser o texto base para a mensagem dessa noite. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez, outra vez. Eu quero perder o sono. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Correu até Eli e disse: eis-me aqui.
pois tu me chamastes. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. Ele se deitou, tornou o Senhor a chamar Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, deita mais uma vez. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, correu até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Senhor, a palavra é tua, o povo é teu. Faça frutificar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, em o nome de Jesus. Amém. No texto que lemos, irmãos, diz que Samuel servia perante o Senhor. Nós conhecemos muito bem a história de Samuel, e quem não conhece, eu vou recapitular um pouquinho. Samuel foi a resposta de uma oração. A sua mãe era estéril, não podia ter filhos, e a sua mãe, no altar do Senhor, pediu ao Senhor um filho, e ali ela fez um voto. Quando Ana gerou Samuel, o voto dela era o seguinte: eu vou dedicá-lo ao Senhor. E foi assim que ela fez. Depois que o menino nasceu, desmamou, ela levou até o templo e entregou Samuel para o profeta Eli. Ali Samuel cresceu. Eu não sei se existem pessoas aqui igual a mim que nasceram na igreja. Existem? Pessoas que foram criadas no evangelho. Que privilégio nosso, né? Glória a Deus. O privilégio de crescer neste lugar. Mas corremos o mesmo risco que Samuel correu aqui. A Bíblia diz que no tempo em que Samuel servia na casa do Senhor, a palavra do Senhor era rara. As visões, não haviam visões. Era um tempo de silêncio. E a retenção da palavra do Senhor, o momento que Deus se cala, Amós, lá capítulo 3, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Esse tempo de silêncio, a gente pode descrevê-los com dois sentidos. Existem silêncios de Deus quando a gente pergunta algo e realmente Deus não quer responder naquele momento. E o silêncio de Deus às vezes dói. Quando a gente pergunta alguma coisa a Deus, ou a gente clama por algo, a gente quer resposta. Mas nesse caso, o silêncio de Deus era uma desaprovação. O Senhor não estava aprovando aquilo que estava acontecendo no templo. A Bíblia diz que nesse contexto que Samuel estava inserido, o Senhor estava em silêncio. Não tinha mais visões e não havia mais palavra. É nesse momento que Deus chama Samuel. A Bíblia fala que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chama Samuel. Quando eu disse que corremos um risco, aqueles que nasceram na casa do Senhor, que cresceram aqui, corremos um risco de, assim como Samuel, trabalharmos para o Senhor, mas não conhecermos o Senhor. Deus chama a nossa geração ao arrependimento. E Deus levanta Samuel no meio do silêncio para dizer: Samuel, você vai fazer diferença na tua geração. Mas quem é esse? Quem é esse que chamou Samuel? Quem é esse que chama os jovens para a seara? Quem é esse que chama os adultos para a colheita? Quem é esse que nos chama? Quem é esse que está sendo adorado neste lugar? Será que você sabe ou que você conhece aquele a quem você adora? Será que você sabe quem ele é? Eu fico pensando que às vezes a gente faz tanta reverência ao hino nacional, né? A gente se levanta,
a gente coloca a mão no peito, a gente canta o hino todinho numa reverência, para cantar, ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Mas eu quero te perguntar aí, o que você tem feito e oferecido diante desse Deus? E eu quero dizer mais uma coisa: a forma como você o adora é a forma como você o conhece. Aquilo que você dá para o Senhor é o nível com aquilo que você entende que você recebe dele. Já pensou se Deus ficasse sentado de braço cruzado, te vendo morrer, te vendo gritar? Deus é poderoso e independente daquilo que a gente é ou que a gente faz, Ele é poderoso. Mas à medida, aquilo que você recebe, aquilo que você entrega, aliás, num dia de culto, aquilo que você entrega no momento de adoração, reflete o Deus que você adora, reflete o Deus que você conhece. A Bíblia fala que depois da terceira vez, ele entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. Ele falou assim: Samuel, volta para lá. E quando você ouvir a voz de novo, você fala: pode falar, Senhor, o teu servo está ouvindo. Quem é esse que nos chama, meus irmãos? Quem é esse que nos chama? E a primeira lição dessa noite para minha vida e para a tua vida é: aquele que nos chama, ele é insistente, ele nunca desiste. Ele chama Samuel. Samuel não entendeu. Samuel não entendeu. Samuel, a Bíblia fala que Deus chamou 4 vezes. As 3 primeiras Samuel não entendeu. E ele só entendeu a 4ª porque Eli disse para ele: é o Senhor que está te chamando. Responde que ele vai falar contigo. Como assim? Samuel cresceu na casa do Senhor e não conhecia o Senhor. Eu quero dizer para você que assim como Samuel, talvez você venha para a igreja todo domingo, venha para a igreja toda quarta-feira, talvez você seja diácono, pastor, líder do ministério de louvor, líder do ministério de jovens, adolescentes, enfim, talvez você esteja trabalhando para ele, mas você não o conhece como deveria conhecer. Samuel não conhecia o Senhor. Pelo fato de eles estarem vivendo um tempo em que a palavra de Deus era rara, as visões não eram mais frequentes, me parece aqui que Eli havia se acostumado com o silêncio de Deus. Queria que mais uma vez você puder dizer para o teu irmão assim: não se acostuma com o silêncio de Deus, não. Oh, meu Deus. Não se acostume a trabalhar sem ouvir a voz de Deus. Não se acostume a pregar sem ouvir a voz de Deus. Não se acostume a vir por culto e não sentir a presença de Deus. Ei, eu estou com vontade de gritar e de sacudir e dizer: não se acostume. Porque o Evangelho, ele se renova a cada manhã. A Bíblia diz que o nosso culto, ele tem que ser racional, mas ele tem que ser exercido com a renovação da nossa mente. Renovação aponta para um movimento. Toda vez que você entra na igreja, você sai diferente. Não pode ser diferente. Toda vez que você entra nesse lugar se sentindo nada, Deus pega o fraco e o faz forte, porque Ele é Deus. Não acostume a exercer o seu ministério sem ouvir a voz de Deus. No Rio de Janeiro eu tenho uma turma de ministração de louvor, e um dos alunos chegou para mim e disse assim: eu perguntei ao meu pastor o que ele faz quando ele está triste, quando ele está angustiado. O que ele faz para pregar? E o pastor respondeu àquele jovem: existe um momento no ministério que a gente usa só a técnica,
O espiritual a gente deixa de lado. Eu disse para aquele jovem: se quando eu subir no altar para cantar, se quando eu subir no altar para pregar, eu for usar a técnica, Senhor, me fulmine, porque coisas espirituais precisam ser ministradas espiritualmente. O altar não é brincadeira, não é lugar de fazermos as coisas do nosso jeito, mas é lugar de fazermos as coisas do jeito dele. A nossa função aqui é obedecer. O rio que flui quando ministramos uma canção ou um louvor não flui de nós, mas flui dele em nós, por meio da igreja. Você crê nisso? Você pode dizer amém comigo? É desse jeito, meus irmãos. Não se acostume com o silêncio de Deus. Eu quero te despertar nessa noite para que você lembre das vezes que o Senhor encheu o teu coração num culto como esse, das vezes que você ouviu o Senhor te chamando para o ministério, te chamando para realizar algo para Ele, e simplesmente assim como Samuel, você não entendeu, ou você não ouviu. Deus te chama porque Ele te gerou com um propósito. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor te gerou com um propósito. Aquilo que você faz hoje, Ele já sabia que você iria fazer. O Senhor te gerou para adorar no ventre da sua mãe. E eu fico imaginando isso, porque quando o bebezinho está em forma na barriga da mulher, o Senhor já sabe o propósito pelo qual está dando vida àquela criança. Talvez eu perguntasse a mamãe ali: você sabia que ele seria um levita, que ele seria um adorador? De repente não, mas o Senhor já sabia quando Ele colocou no teu ventre aquela criança. O Senhor já tinha um propósito na vida de Samuel. O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem um propósito nessa igreja. O Senhor tem um propósito neste lugar. Mas eu e você precisamos entender e ouvir a voz que vem do alto. Assim como Deus não desistiu de Samuel, Ele não desiste de você. Ele vai insistir até você entender o chamado. Ele vai insistir até te levar para fora e fazer com que você traga a seara que já está pronta para ser colhida. O Senhor vai insistir e vai te chamar uma, e vai te chamar duas, e vai te chamar três, e vai te chamar quatro, porque aquilo que o propósito pelo qual Ele te enviou a esse mundo, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. No versículo 10 diz que Deus chamou Samuel pela quarta vez. Ele falou: fala, Senhor. Você está preparado para ouvir aquilo que Deus tem para te falar nessa noite? Você está preparado para o Espírito Santo vir neste lugar, colocar um espelho na tua frente e dizer: ei, olha para você? Será que quando esse espelho for colocado na sua frente, você vai sentir vergonha? Ou você vai ver nele a imagem de Cristo refletindo ali? Você está pronto para receber a missão? Você está realmente pronto para receber a missão? Independente da tua resposta, Deus é aquele que chama, e Ele não vai desistir de você. A segunda lição nessa noite é que aquele que nos chama, Ele não é homem, Ele é Deus. Samuel, ele foi dedicado ao Senhor pela sua mãe, mas ele foi chamado por Deus. Ele foi desejado pela sua mãe, mas ele foi desejado por Deus. Ele foi gerado pela sua mãe, mas foi Deus que lhe deu a vida e lhe trouxe a vida. Talvez você tenha ouvido aí que você foi fruto de um acidente. Talvez a sua mãe queria te abortar quando soube que estava grávida de você.
Mas eu quero dizer para você que independente de qualquer coisa, Deus te achava, ou entendia, ou sabia que você era necessário para essa geração, que você era necessário para esse tempo. Ele criou Samuel, mas ele tinha filhos que trabalhavam no templo. A Bíblia diz no verso 2, no capítulo 2, versículo 22, que os filhos de Eli se deitavam com as mulheres que ficavam na porta do templo. Eles profanavam o templo. Pensa comigo, irmãos. Foi nesse contexto que Samuel cresceu. Eli tinha filhos que o envergonhavam, mas tinha Samuel que trazia alegria para ele. Samuel poderia ser assim como os filhos de Eli. E talvez eu ou você, a gente goste de culpar os outros pelos erros que nós cometemos. Não é verdade? Eu sou assim porque meu pai agredia minha mãe, então hoje eu sou fruto desse relacionamento. Justificam os erros por erros que outras pessoas cometeram, justificam o seu fracasso. Talvez você fale assim: por que você largou a faculdade? Porque na minha casa ninguém conclui nada. Por que você largou o curso? Porque na minha casa ninguém conclui nada. Entenda, quem te chamou, olhe para quem te chamou, sirva a quem te chamou, adore a quem te chamou. A Bíblia diz que tudo que a gente faz para o Senhor é para o Senhor. Eu sei que a gente trabalha com homem, a gente trabalha com pessoas, mas nosso coração tem que estar impregnado daquele versículo que diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias somente ao nome de Jesus. Quem te chamou não foi homem, quem te chamou foi Deus. Então não espere aplausos de homem. Não espere, tapinha nas costas de homem. Mas que a tua vida agrade a quem te chamou. E quem te chamou foi Deus. Quem te colocou na posição onde você está hoje foi Deus. É Deus que te sustenta, é Deus que te orienta, é Deus que te mostra a direção, é Deus que ilumina o teu caminho, é Deus que te cura, é Deus que te sustenta, é Deus que te salva, e é Ele que está lá no céu e foi preparar um lugar para eu e você morarmos. Então, meu irmão, se de repente você largou aquilo que Deus mandou você fazer, porque você está bicudinho, porque você está tristinho, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite: volta para a tua posição, porque quem te chamou não é homem, quem te chamou foi o Senhor. Aquele que te chamou é o único que pode te tirar, aquele que te colocou é o único que pode te tirar. Aquele que te posicionou é o único que pode te reposicionar. Aquele que selou o teu casamento é o mesmo que vai restaurar. Esse é aquele que nos chama. Que às vezes a gente sai e a gente não sabe nem o que vai falar, mas Ele coloca a palavra na nossa boca. A gente sai para um lugar e a gente não tem dinheiro para se sustentar ali onde Deus enviou, mas é ali que a gente conhece o Jeová Jireh, que supre todas as nossas necessidades. O Deus provedor, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Aquele que te chama não desiste. Aquele que te chama não é homem. E a última lição nessa noite: aquele que te chama é fiel para cumprir tudo o que prometeu. No versículo 19 diz que Samuel crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. No versículo 20 diz:
que todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Todos sabiam que ele era diferente, porque de Samuel fluía algo diferente, de Samuel nascia algo diferente. Você precisa entender que aquele que te chama nunca te abandona. No contexto que estamos inseridos hoje, é difícil acreditar que Deus cumpre as promessas. Sabe por quê? Estamos em ano eleitoral. Dá náuseas ver o horário político. Sempre as mesmas propostas, sempre as mesmas palavras. Sempre gente dizendo que vai fazer e a gente nunca vê acontecer. É difícil acreditar num Deus que cumpre as promessas quando a gente tem amigo que fala e não cumpre, quando a gente tem líder que fala que vem e não vem, quando a gente tem um pai que diz eu vou comprar e não compra. Mas eu quero dizer para você ainda que uma mãe possa esquecer de um filho que ainda mama, que é uma coisa tão difícil. O Senhor não vai esquecer de você. Ele não esquece de você. Essa não é a geração de Samuel. Essa é a geração do Gilberto, é a geração da Maria, é a geração da Maristela, é a geração do pastor Padilha, é a geração da Fernanda, a geração da Thalita, a geração do Maurício, a geração do Alexandre, a geração da Margarida, a geração do Valmir. Essa é a nossa geração. Se Deus precisasse de Samuel nessa geração, Deus tinha trago Samuel para essa geração. Se Deus precisasse de João Batista, Deus tinha trago João Batista. Mas Deus precisa de nós para mudar a nossa geração. E Ele acredita em nós para fazer a diferença na nossa geração. É em nós. Você é fundamental. O som que você faz na bateria é fundamental para essa geração. O som que sai de você é fundamental para trazer a glória de Deus para essa geração. Foi por isso que um Deus que sabe de todas as coisas, que tem todo o poder, que te colocou onde você está. Eu sei que tem gente aí, de repente pensando, ei, essa garota não sabe o que ela está falando. Ela não vive lá com aquele marido que eu vivo. Ela não vive lá com aquela esposa que eu vivo. Ela não sabe o que eu passo com os meus filhos. Quero dizer, eu realmente não conheço e não sei. Mas um Deus que pode todas as coisas eu conheço. E Ele abre porta onde não tem. Faz do impossível o possível. Faz da estéril mãe de filhos. Esse é o Deus que eu sirvo. E isso me basta. Deus cumpre aquilo que prometeu. E vou te falar uma coisa: sem esforço. Eu não sei quantos vão entender essa palavra. Você não vai precisar mover uma palha para que Deus te coloque no lugar onde Ele deseja. Basta que você tenha um coração obediente, rendido ao Senhor, e Ele te estabelecerá no centro da vontade dEle. Aquele que nos chama, nos capacita, nos encoraja, nos ama. Aquele que nos chama se entregou para morrer numa cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Aquele que nos chama começou a boa obra e é fiel para completar. Nessa primeira noite de congresso, eu quero fazer com que todos aqueles que estão aqui possam olhar para o alto. Precisamos conhecer mais o Senhor. Precisamos conhecer mais esse Deus que nos ama. Ele é justo. Ele tem todo o poder. Ele luta por mim. Ele luta por você. Quero que você repita comigo: aquele que me chamou nunca desiste. Aquele que me chamou não foi homem. Aquele que me chamou é fiel para completar
a obra que Ele começou. Quem nos chama, meus irmãos, é o Pai, que se manifestou no Filho e que nos enviou o Espírito Santo para cumprirmos o propósito dele nessa geração. Quem nos chamou foi o Pai, que se manifestou no Filho e que nos enviou o Espírito Santo para irmos lá para fora e conquistarmos a nossa geração. Você sabe quem é esse que tem te chamado para essa grande obra? É o mesmo que abençoou o teu casamento. É o mesmo que abençoa a tua dispensa. É aquele que tem ciúme de você, porque Ele te ama e Ele não quer dividir o teu coração com ninguém. É aquele que está nesse lugar e que deseja receber a tua adoração de uma forma diferente. O que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que tenho recebido desse Deus? Como adorarei esse Deus que tem cuidado tanto de mim? O que eu posso dar a Ele senão as mãos erguidas, senão o coração rendido e os olhos fitos num Deus que tem cuidado de nós? Eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E que nesse momento você pudesse entender esse Deus que te chama, esse Deus que te ama, esse Deus que precisa receber de você algo além, algo que vai além daquilo que você tem recebido. Manifeste na sua adoração o Deus que você serve. Manifeste no teu levantar de mãos o Deus que você adora. Queria que você pudesse fechar os seus olhos dizendo: Senhor, Senhor, me ensina a te adorar. Me ensina a te conhecer cada vez mais, Senhor. Que esse amor do Todo-Poderoso nos alcance, nos invada. Que o amor do Todo-Poderoso mexa com as nossas estruturas nessa noite. Traz um fôlego novo para essa igreja, Senhor. Um fôlego novo de adoração. Um fôlego novo de clamor. Reveste, Senhor, os líderes, o pastor, que assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que o Senhor venha renovar sobre nós a sua aliança.
Só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me
Que nessa noite venha uma porção do teu amor sobre as nossas vidas intensa. Eu lhe peço que nessa noite, Senhor, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, mas acima de todas as coisas o Senhor seja adorado, exaltado, glorificado com a nossa vida, com o nosso coração. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. E eu lhe peço, Senhor, que amanhã não sejamos só nós, mas sejamos mais um, para a glória do nome de Jesus. Porque entendemos nessa noite que aquele que nos chama é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.